Quando nós falamos em estilo de vida minimalista, nós podemos entender que podemos encaixar os conceitos do minimalismo nas mais diversas áreas, inclusive na alimentação. E isso é uma coisa interessante, porque a inscrita Priscila Chiga perguntou aí numa postagem que eu fiz, perguntando quais eram as áreas da vida que você gostaria de saber sobre minimalismo, e ela escreveu que gostaria de saber um pouco sobre alimentação minimalista, né? O minimalismo dentro do conceito de nos alimentarmos. Achei bastante interessante e por isso, para responder ela e também ajudar você, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Uma coisa importante que eu devo comentar aqui é que caso você queira fazer alguma mudança radical aí na sua alimentação ou esteja com algum problema de saúde, é muito importante visitar um médico, né? Procurar um especialista. Caso você goste desse tipo de assunto e queira que eu produza mais conteúdo sobre ele, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou saber e estarei produzindo novos conteúdos sobre esse assunto para você, ok? Bom, primeiramente, para falarmos de alimentação minimalista, nós temos que entender o conceito do minimalismo. O conceito do minimalismo baseia-se em saber o que é essencial e então tirar o que não é interessante. O que é essencial para a alimentação? É difícil saber, né? Até porque hoje existem várias dietas que as pessoas estão seguindo e todas essas dietas você vai pesquisar, você encontra pessoas que obtiveram sucesso no que queriam. Conseguiram diminuir peso, conseguiram tornar-se mais saudáveis, conseguiram melhorar seus exames de sangue. Você vê pessoas que são veganas, que conquistaram isso, pessoas vegetarianas, pessoas inclusive onívoras que eu acho que 95, sei lá, alguma coisa assim, um percentual muito grande da população. Onívoros, para quem não sabe, são as pessoas que comem de tudo, carne, ovos, queijos, laticínios, vegetais. Mas o fato é que se nós formos pegar dentro do que os cientistas falam que nosso corpo é composto e quais são os elementos que nosso corpo precisa, né? Que são vitaminas, sais minerais, proteínas, carboidratos, esses elementos, e formos montar um prato ou processar alguma coisa, uma comida pronta para ter só isso, pode ser que a gente encontre uma coisa que não seja tão saborosa. Me lembra, inclusive, no filme do Matrix, que era uma cena em que eles estavam num mundo em que já estava totalmente destruído, não tinha alimento, e eles comiam uma papa sem sabor nenhum, mas servia para eles sobreviverem, porque tinha ali todos os nutrientes necessários para o corpo. Se pensar dessa forma, esse tipo de alimentação seria o essencial, né? Comida de astronauta. Você teria todos os nutrientes necessários para o seu corpo. Porém, hoje nós sabemos que nós comemos também como uma forma de ter uma sensação prazerosa, nós atribuímos aos alimentos muitas emoções, porque quem não come aquele bolinho de chuva e lembra da avó, e tem certos alimentos que a gente gosta porque tem uma carga emotiva junto com ele. Então, não é por causa do alimento em si, mas porque a emoção que ele traz. E fora isso, a gente não consegue hoje separar isso, né? Eu vou comer porque eu quero ter o meu corpo na melhor forma possível. A gente vai muito pelo lado do prazer. Eu vou comer porque eu gosto. Eu vou comer porque aquilo é gostoso. Quando você pensa no seu carro, você vai abastecer com qualquer tipo de combustível ou você vai abastecer com combustível adequado para ele?
Se é um carro que é a gasolina, você vai colocar álcool, você vai colocar diesel. E se é um carro a álcool, você vai colocar gasolina ou diesel, ou vai misturar. Então esse tipo de coisa é muito importante, né? Que vai fazer com que o seu carro performe melhor, ou pior, ou até dê problema. E isso também pode acontecer no nosso corpo. Só que a gente acaba não conseguindo ter esse conceito de forma tão racional. Por isso é importante a gente pensar um pouco e entender como a gente pode se alimentar de forma a conseguir o que é essencial para o corpo, sem fazer com que também se torne uma alimentação difícil de fazer, maçante, chata, sem sabor. E se você gosta desse tipo de assunto, vendo o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. Então vamos lá. Eu já comentei que nós temos os 3 tipos básicos de dieta, que é a dieta vegana, a vegetariana e a onívora. Para saber qual seria a melhor, fica difícil, porque até os cientistas discordam um com o outro, cada um protege um lado, né? Cada um fala que uma é melhor. Mas o fato importante é que existe dentro de todas essas dietas certos alimentos que não são permitidos porque são considerados maléficos para a saúde. E então, qual seria o melhor caminho para a gente entender o que é bom e o que é ruim? É pegando o que é ruim, é saber o que a gente tem que tirar da nossa alimentação. Essa é a forma mais fácil de conseguir ter uma alimentação minimalista. Porque, como o minimalismo prega, temos que saber o que é essencial e retirar o que não é interessante. Então vamos ver o que não é interessante, que é o senso comum em todas essas dietas ditas por especialistas. Eles comentam que, primeiro item que não deve ser comido em todas essas dietas, são os óleos vegetais processados, ou seja, os óleos vegetais que foram utilizados processos químicos para se conseguir chegar no produto final, que são óleo de soja, óleo de canola, óleo de algodão e todos esses aí. Inclusive, um tempo atrás a gente achava que óleo de milho, óleo de canola, todos esses óleos eram bons, mas agora estão se chegando à conclusão que não são, e que os óleos permitidos seriam apenas o óleo extra virgem de oliva, que ele é prensado a frio, né? A forma de extrair é sob pressão, é prensa, e o óleo de coco, que também a extração é da mesma forma. Então, são os 2 óleos vegetais que são permitidos em todas as dietas. Outra coisa que é senso comum de todos os especialistas de todas essas dietas é que não se deve comer substâncias comestíveis, ou seja, nem chegam a ser alimentos, que são aqueles salgadinhos, os biscoitos, né? Biscoitos ou bolachas, que são doces em geral, bolos, esse tipo de coisa, porque eles dizem que realmente é uma coisa que não é natural, é uma coisa que foi utilizada muita química, muito processo industrial para conseguir chegar naquela substância comestível final. Então todos os especialistas pedem para não se comer ou pelo menos se evitar este tipo de alimento. Outra coisa que é ponto comum é o açúcar. Todos pedem para tirar o açúcar da alimentação. E fora isso, também todos pedem para moderar ou tirar as massas. Então, sabendo desse ponto em comum, onde todos os especialistas de todas as dietas acabam chegando a essa conclusão para se retirar, a gente encontra o que é essencial e o que não é interessante. O não interessante a gente acabou de encontrar. E aí o que é essencial varia-se um pouco, mas cada um, de acordo com a sua dieta, consegue comer ali, se retirar isso daí.
Uma coisa interessante a se saber é que não se deve comer nem de mais e nem de menos. Inclusive, no vídeo que eu fiz sobre o segredo da longevidade dos japoneses, foi falado que numa ilha, a ilha de Okinawa, é uma ilha onde está na área da Zona Azul, delimitada pelos cientistas, que são áreas onde existem populações que têm o maior número de centenários dentro do mundo. Okinawa, no Japão, é um desses lugares. E lá os japoneses têm um mantra que se chama Ari-Hachibu, que seria mais ou menos barriga a 80%. Ou seja, desde crianças eles aprendem que não se deve comer demais e que comendo 80% do que você comeria para ficar satisfeito é o suficiente para se manter saudável. E nós podemos entender então que basicamente vai muito do bom senso para a gente conseguir ter uma alimentação minimalista. Cada um seguindo a sua dieta, porque eu sei que cada um tem suas convicções. Muitas pessoas optam por não comer carne devido aos maus tratos aos animais, e não é por causa disso que elas não vão ser saudáveis. Só deve-se entender o que não é interessante, ou seja, tirar o que não é importante para ficar com o que é essencial. Da mesma forma, as pessoas que são onívoras ou vegetarianas. A alimentação é um ponto sensível e delicado no minimalismo, até porque existem minimalistas comendo vários tipos de dietas. Mas eu acho que seguindo essa ideia de se comer o que é essencial, retirando o que não é interessante, ajuda já bastante, lembrando também de comer a quantidade adequada. E você pode me encontrar nas mais diversas redes sociais, no meu blog, Instagram, podcast, Facebook, inclusive no YouTube. Basta procurar por Quando Menos é Mais. E se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!